Boa noite. Olá, boa noite. Começa agora o Repórter Brasil. E esses são os destaques de hoje. Os cariocas experimentam o primeiro dia sem a exigência do uso de máscaras em locais abertos. Já em São Paulo, a medida segue obrigatória e pode até render multa para quem não cumprir a regra. Já na Rússia, o aumento de casos de Covid faz o governo decretar feriado prolongado na tentativa de conter a propagação do coronavírus. As livrarias que driblaram a crise provocada pela pandemia se adaptam à volta das vendas presenciais e apostam no contato com o leitor para impulsionar os negócios. E nas estreias da semana tem cinema para todo gosto. A família Addams põe o pé na estrada, uma mãe luta para preservar a guarda de sua filha e tem ainda Cauã Raymond, vivendo Dom Pedro I, deixando o Brasil e voltando a Portugal. A partir de hoje, o uso de máscara não é mais obrigatório em locais abertos na cidade do Rio de Janeiro. Aqui em Brasília, a mudança começa a valer na semana que vem. Já em São Paulo, a cidade mais populosa do país, a prefeitura decidiu manter a obrigatoriedade. De lá, ao vivo, o repórter Pablo Mundim traz as informações para a gente. Oi, Pablo, boa noite. Oi, Paulo, Catiúcia, boa noite a todos. Ao contrário da flexibilização de outras capitais, aqui na cidade de São Paulo, o uso de máscara permanece obrigatório até pelo menos o dia 10 de novembro, quando as autoridades sanitárias devem reavaliar a situação. Também continua obrigatória a apresentação do passaporte da vacina para acesso a shows, feiras, congressos e jogos. Aliás, quem não usar máscara, não só na capital, mas em todo o estado, pode pagar multa de R$ 552,71. Já as restrições de ocupação e de horário de funcionamento, assim como as distâncias mínimas entre as pessoas em estabelecimentos públicos e privados, foram revogadas. Portanto, todas essas medidas não valem mais a partir de hoje na capital paulista. A maior cidade do país está com mais de 93% da população acima de 18 anos totalmente imunizada. E por falar em vacina, o intervalo de aplicação da segunda dose da AstraZeneca foi reduzido para 8 semanas no estado de São Paulo. O prazo era de 12 semanas. Aqui na capital, segundo a prefeitura, cerca de 200 mil pessoas já podem tomar a segunda dose com intervalo reduzido. Em todo o estado, são 400 mil pessoas. Agora vamos ao Rio de Janeiro com a repórter Flávia Grossi. Boa noite, Flávia. Olá, Pablo. Boa noite para você e para todos. Olha, eu tenho uma boa notícia envolvendo a vacina AstraZeneca, que você acabou de falar agora no seu vivo, Pablo. A revista científica britânica Nature publicou hoje um artigo revelando a alta eficácia da vacina AstraZeneca produzida aqui no Brasil pela Fiocruz contra a variante Gama em idosos. Essa pesquisa foi feita com adultos acima de 60 anos durante a circulação da variante Gama em São Paulo e mostra que a eficácia nessa faixa etária pode chegar a até 93,6%. Os pesquisadores reforçam a necessidade de buscar os idosos faltosos para completarem o esquema vacinal. Aqui na capital, quase 66% da população completou o esquema vacinal. O prefeito Eduardo Paes já liberou 100% do público nos estádios de futebol. E hoje, a partir de hoje, começou a valer o decreto da prefeitura liberando o uso de máscara em lugares abertos, sem aglomeração. A gente lembra que em ambientes fechados o item continua obrigatório. Catiúcia, Paulo. Obrigado, Flávia. A Rússia registrou hoje o maior número de mortes por Covid desde o início da pandemia, 1.123. Essa nova onda da doença levou o governo russo a decretar feriado prolongado a partir deste sábado. Já em Moscou, a capital do país, o lockdown começou hoje mesmo. No primeiro dia de lockdown parcial em Moscou, o centro da cidade estava cheio, mesmo com chuva. Antes das 8 da manhã, muitos russos já estavam nas cafeterias, que foram autorizadas a vender no sistema de pegar e levar. O metrô também ficou lotado. A
A cidade determinou o fechamento de lojas até 7 de novembro. Apenas farmácias e supermercados vão funcionar normalmente. E no dia 30, o país todo terá feriado prolongado também até 7 de novembro. Além disso, pessoas com mais de 60 anos que não se vacinaram terão que cumprir uma quarentena de 4 meses sem sair de casa. As medidas são para conter a nova onda de Covid-19. Há semanas, a Rússia registra recordes de casos e mortes pela doença. Essa moradora de Moscou acredita que as medidas são válidas e devem ajudar a controlar a propagação do vírus. Nem todos, porém, são otimistas. Este homem diz que não acredita que o lockdown irá resolver o problema e que pode apenas diminuir a velocidade do contágio. Aqui no Brasil, segundo o conselho que reúne os secretários estaduais de saúde, 607.068 pessoas morreram por causa da Covid-19 até agora. Foram 389 registros de morte nas últimas 24 horas. Em contrapartida, segundo os dados mais atuais do Ministério da Saúde, 20.965.296 pessoas que tiveram a doença se recuperaram dela. E a gente mostra agora como está a vacinação pelo país. Ainda segundo o Ministério da Saúde, 154 milhões de pessoas tomaram até aqui a primeira dose, 118 milhões tomaram a segunda dose ou a vacina de dose única e 6 milhões e 900 mil brasileiros tomaram também a dose de reforço. A Polícia Federal fez hoje uma operação para verificar se a empresa Precisa Medicamentos cometeu irregularidades no processo de importação da vacina indiana Covaxin. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em São Paulo, Campinas e Brasília. A operação foi feita em parceria com a Controladoria Geral da União. A Precisa Medicamentos se apresentava como representante do laboratório indiano, dono da Covaxin. A empresa brasileira é acusada de apresentar documentos falsos ao Ministério da Saúde e à Controladoria Geral da União, além de cartas de fiança irregulares que podem chegar a 500 milhões de reais. O Ministério da Saúde disse que colabora com as investigações. A operação de hoje foi motivada por denúncias da imprensa. A CPI da pandemia no Senado também analisou se houve irregularidades no pedido de compra de 20 milhões de doses da Covaxin pelo Ministério da Saúde. O Brasil não chegou a adquirir a vacina indiana porque o contrato com a Precisa Medicamentos foi cancelado em agosto. O Tribunal Superior Eleitoral negou hoje o pedido de cassação da chapa que elegeu, em 2018, o presidente Jair Bolsonaro e o vice-presidente Hamilton Mourão. Por unanimidade, os ministros votaram por arquivar 2 processos abertos por disparos de mensagens em massa contra adversários e por tentativa de influenciar o resultado das eleições. O PT, que entrou com as ações, alegava abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Já o tribunal entendeu que não há provas da gravidade dos fatos e que não foi possível estabelecer um elo com a chapa acusada. Mas os ministros definiram que daqui por diante o candidato que se beneficiar com o disparo em massa de fake news pela internet poderá ser enquadrado no crime de abuso de poder político econômico. Durante a reunião, o ministro Alexandre de Moraes, que será o presidente da Corte nas eleições do ano que vem, afirmou que os candidatos que disseminarem mensagens falsas no processo eleitoral terão os registros cassados e serão presos por atentar contra as eleições e a democracia. Na mesma sessão, os ministros decidiram cassar o mandato do deputado estadual paranaense Fernando Francischini por 6 votos a 1. E o motivo, segundo a maioria dos ministros, foi a disseminação de fake news sobre o processo eleitoral ao longo da última votação presidencial. A decisão é inédita e abre precedente para casos semelhantes. O plenário da Câmara dos Deputados finalizou na noite de ontem a fase de discussão da PEC dos precatórios. O próximo passo é a votação da proposta de emenda à Constituição. Ao vivo, a repórter Selma Dias traz as últimas informações e conta quando a PEC deve ser analisada. Não é isso, Selma? Boa noite.
Oi, Catiúcia, Paulo, boa noite a vocês, a todos. Pois é, a discussão dessa PEC foi concluída no início da madrugada de hoje, mas o quórum foi considerado baixo, ficou ali na casa de 450 deputados e o presidente da casa, Arthur Lira, não quis arriscar, colocando essa PEC para votação em primeiro turno, já que são necessários aí pelo menos 308 votos para a aprovação. Hoje até teve sessão na Câmara, a PEC dos precatórios estava pautada, foi o assunto dominante nos discursos, mas novamente não houve acordo, de forma que o certo mesmo é que esse assunto será retomado na quarta-feira da semana que vem. Os precatórios, para quem não sabe, são dívidas do governo com pessoas e empresas que ganharam ações na justiça. No ano passado, essas dívidas somaram 45 bilhões de reais e neste ano 90 bilhões de reais. Então, essas despesas elas vêm crescendo ano a ano e com essa PEC o governo propõe aí limitar os pagamentos de precatórios anuais e também muda a fórmula de cálculo do teto de gastos. Essas medidas devem liberar cerca de 84 bilhões de reais no orçamento do ano que vem. E aí parte desse recurso seria usado para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil, que vai substituir o Bolsa Família. Então, o governo vê nessa aprovação uma matéria essencial para poder fazer a aprovação e viabilizar políticas públicas e já a oposição acha que ela vai diminuir a transparência nas regras orçamentárias e por isso promete dificultar os trabalhos na semana que vem. Paulo e Catiúcia. Obrigada, Selma. O ministro da Cidadania, João Roma, também falou sobre a PEC dos precatórios hoje. Ele confirmou que o valor do Auxílio Brasil será de R$ 400 e disse que o governo conta com a aprovação da proposta na Câmara e no Senado até o fim do mês que vem para viabilizar o benefício. Veja agora o que o ministro falou. Nós estamos trabalhando de forma assertiva para a aprovação dessa PEC e eu tenho muita esperança e confiança que o Congresso Nacional some esforços para atender esses brasileiros mais necessitados. Não é necessário ser nenhum especialista para ver a situação que o nosso povo está enfrentando, consequências, inclusive, em virtude do desaquecimento econômico, impactos expressivos no quesito social, que atinge muito mais a população que está na faixa da pobreza e extrema pobreza. A gente contou já no fim da edição de ontem do Repórter Brasil que a taxa básica de juros, a Selic, subiu 1,5 ponto e está agora em 7,75% ao ano. Hoje, a gente explica esse saldo e mostra as consequências da mudança. E quem nos ajuda nessa tarefa é o nosso comentarista de política e economia, Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Conta pra gente o que motivou esse salto e quais são as consequências, como a gente sempre costuma falar aqui, no dia a dia, no bolso dos brasileiros. Perfeito. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Nós, inclusive, trouxemos uma arte para o nosso telespectador. A questão básica é a seguinte, a inflação não estava cedendo. Então, o que nós temos? No início desse ano, nós tínhamos uma taxa Selic, uma taxa de juros em torno de 2%, mas a inflação estava moderada e, com isso, ela foi mantida. Já quando saiu a inflação de fevereiro, já deu um susto no mercado e a reação da Copom, em março, com essa taxa de 0,36, foi subir. Então, a subida nesses momentos, elas eram graduais, eram de 0,75 para cada reunião. Só que, com o tempo, a inflação foi se mantendo mais ou menos estável, ou seja, ela não deu sinais de recrudescer. E, com isso, o Copom passou, então, a adotar uma outra estratégia. Ele deixou de aumentar em 0,35 e passou para aumentar em 1 ponto a partir de cada reunião em junho, a partir de meados de semestre. Mesmo assim, com essa nova estratégia de aumentar em 1 ponto, de 4,25 para 5,25, 6,25, a inflação não cedeu, como a gente pode olhar na tabela do lado direito, ainda se mantendo no patamar de 0,96, 0,97, ou seja, 0,9, até chegarmos na inflação de setembro, que foi uma inflação assim pragmática, que ela foi muito alta e acendeu a luz verde, a luz vermelha das autoridades monetárias. Elas entenderam que tinham que dar um choque maior na questão da taxa de juros. Aí nós tivemos esse último aumento, que foi agora de 1,5. Então, foi o maior aumento que houve todo esse ano e agora nós estamos nesse patamar de 7,75, em função da inflação de setembro, que assustou todo mundo, passando de 1%, uma inflação muito alta, gerando, como nós podemos ver, Paulo, uma inflação acumulada apenas este ano de 6,9% e nos últimos 12 meses já ultrapassou 10%. Ok, professor, obrigado. A gente segue falando sobre isso ainda a semana. Amanhã teremos mais tempo. Até amanhã. Até amanhã.
A chamada inflação do aluguel também subiu. O IGPM, que costuma ser usado para calcular o reajuste dos aluguéis, aumentou 0,64% este mês. Com isso, o acumulado de 12 meses é de mais de 21%. Como cresceu muito nos últimos meses, muita gente tem negociado a troca do IGPM pelo IPCA na hora de recalcular os preços. E por isso mesmo, a Câmara discute um projeto de lei que torna o IPCA o indicador padrão para calcular o aumento do aluguel. E para quem busca comprar um imóvel, a alta na Selic é um desafio. É que quando ela sobe, os juros dos financiamentos também costumam ter alta. Nessas horas, o sonho da casa própria costuma virar dor de cabeça. E para que você não perca dinheiro, nós consultamos um especialista no assunto, que traz boas dicas. Olha só. Foi em 2019 que a Caixa Econômica lançou a linha de financiamento imobiliário com correção pelo IPCA. Na ocasião, muita gente decidiu apostar nesse tipo de financiamento. O Yuri foi um deles. Deu uma entrada num imóvel e dividiu o restante em 72 parcelas. Dos R$ 2.100 que eu pagava de prestação, hoje as minhas prestações estão chegando a R$ 2.400, em um período de 9, 10 meses, nenhum ano se fechado em contrato. Né? Uma outra situação que eu observei é a questão das minhas intermediárias. No caso do meu imóvel, eu comprei em anuais, né? Então a minha anual agora de dezembro seria para 13 mil e pouquinho e já está em 16 mil. Na hora da assinatura do contrato, antes da disparada dos preços, a correção pela inflação significava uma prestação menor do que as outras opções com juros pré-fixados e atualizados pela taxa referencial ou poupança. Mas aí veio a inflação. Em 2019, o IPCA fechou o ano em 4,31%. Em 2020, subiu para 4,52%. E nos últimos 12 meses, acumula uma alta histórica de 10,25%, sendo que quase 7% apenas nos 9 primeiros meses deste ano. O problema é que todas essas modalidades de financiamento imobiliário com taxas pós-fixadas, né, tanto a corrigida pela TR, pela poupança e pelo próprio IPCA, eles trazem exatamente esse risco de quando o fator de variação aumenta muito, a prestação acaba subindo muito. Para quem já entrou em financiamento ou está namorando a casa própria, é bom se ligar nas dicas. Primeiro, fazer uma pesquisa com relação a todas as instituições que oferecem financiamento imobiliário. Muitas vezes, a simples pesquisa te coloca te apresenta uma taxa de juros melhor, né? As situações especiais, como por exemplo, se você for um servidor público que tem um nível de garantia um pouco maior, também ajuda na hora de pegar um financiamento imobiliário. E na hora de escolher o financiamento, buscar financiamentos que conciliem, por um lado, uma taxa de juros não tão alta, mas por outro lado não traga esse risco, como trouxe os financiamentos pelo IPCA. Daqui a pouco você vai ver. As livrarias que driblaram a crise provocada pela pandemia se adaptam à volta das vendas presenciais e apostam no contato com o leitor para impulsionar os negócios. Os detalhes depois do intervalo.
Um conflito que se arrasta há mais de um ano e que já soma mais de 2 milhões de desabrigados teve mais um capítulo na Etiópia hoje. Um bombardeio do governo contra a capital da região de Tigray, controlada por rebeldes, matou pelo menos 10 pessoas. A informação é de médicos que trabalham no local. O governo etíope afirmou que o míssil atingiu um complexo industrial onde a Frente de Libertação do Povo de Tigré guardava equipamentos militares. Já os rebeldes afirmam que o foguete caiu na área residencial número 5 de Mekele e que ao menos 3 casas ficaram destruídas. A televisão do Tigray, que é controlada pela Frente de Libertação, mostrou um vídeo de trabalhadores da Cruz Vermelha no local onde o míssil teria caído. Nas imagens, há cobertores e chaleira entre os destroços cheios de sangue. O governo da Etiópia e a Frente de Libertação do Povo Tigré lutam há mais de um ano. O conflito já deixou milhares de mortos e mais de 2 milhões de desabrigados. Em Belo Horizonte, uma nova modalidade de transporte de passageiros por aplicativo divide opiniões. O serviço é parecido com o de mototáxi, que não é regulamentado na cidade. Mas a novidade aumenta as opções de locomoção. Veja os pontos positivos e negativos na reportagem da Rede Minas. Quem usa o aplicativo já tem disponível o novo serviço oferecido pela plataforma, o Uber Moto. O valor do percurso é mais barato porque o transporte em 2 rodas é mais ágil. Mas antes mesmo de engrenar, a inovação gera debate. Com certeza vai facilitar bastante, tanto para o cliente, tanto para o motorista. O capacete também é um problema, né? Todo mundo vai colocar a cabeça e a falta de higiene, acredito que não vai ser bem higienizado isso não. Apesar da similaridade com o trabalho de mototaxista, que não é regulamentado em BH, a Uber garante que o serviço não é o mesmo. Segundo a multinacional, parceiros contratam o aplicativo para realizar transporte privado e individual. Quem atua na área diz que o serviço chega sem segurança jurídica. Gessimar controla uma empresa de entregas com 300 motociclistas. Eles prestam serviços de entregas de remédios, documentos e alimentos. Uma questão é você ter um mototáxi no interior, que não tem lá um transporte público muito adequado. Mas na cidade, uma capital como Belo Horizonte, São Paulo, Rio, acho arriscado. Questionada, a Prefeitura de BH afirmou que faz ações em conjunto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal e que irá coibir o transporte irregular de passageiros. Ela tem que empreender um esforço, principalmente nesse primeiro momento, para garantir a segurança dos seus cidadãos. A Prefeitura de Belo Horizonte informou ainda que a lei que trata da prestação de serviços de transporte por aplicativo não foi regulamentada na cidade e que o assunto está sendo discutido. Uma das consequências da pandemia é a preferência por ambientes ao ar livre e isso inclui quem voltou a frequentar bares e restaurantes. Em São Paulo, uma alternativa são os chamados parklets, espaços que conquistaram o público. O que antes eram vagas de estacionamento na rua se tornaram espaços de lazer em frente a bares e restaurantes, chamados de parklets. Este restaurante na zona leste de São Paulo instalou o equipamento há cerca de 4 meses. Tem pessoas que ligam para reservar aquela mesa ou até mesmo ficam na espera aguardando ela ficar à disposição. Então o espaço é disputado pelos clientes? Totalmente, muito disputado. Este outro restaurante na região central da capital paulista tem um parklet desde 2014. O espaço ganhou um novo impulso na pandemia. Ele é para família, para amigos, grupos discretos, pequenos que se encontram aqui. A liberdade, a sensação do ar livre é mais segurança. Poder vir no local aberto, um solzinho, né? Um ventinho batendo, é muito gostoso. Até em dia nublado também é bacana, né? Os parklets precisam de autorização da prefeitura para serem instalados. Utilizam vagas permanentes de estacionamento, podendo ocupar até 2 delas em uma extensão de 10 metros. Qualquer pessoa pode usufruir do local sem a necessidade de consumir no estabelecimento. Mas para instalar estes tipos de equipamentos tem algumas restrições, como por exemplo, não podem ser em
locais onde haja faixa exclusiva de ônibus, ciclovias ou em ciclofaixas, ou em vias com limite de velocidade acima de 50 km por hora, para garantir a segurança de quem trafega nas vias e de quem está aproveitando o espaço. É um instrumento urbano. Bom, a gente teve um problema nesse VT, nessa reportagem, a gente vai seguir aqui. Como quase todos os setores, as livrarias passaram por mudanças profundas ao longo da pandemia. A internet ajudou a superar a crise, mas agora a volta às vendas presenciais exige um outro tipo de adaptação. Das pequenas às grandes editoras, a aposta é no contato direto com os leitores para impulsionar os negócios. Esta livraria ficou de portas fechadas por 5 meses durante a pandemia, mas o trabalho aqui dentro no período aumentou, com pedidos de encomendas vindos de vários cantos do Brasil e até de outros países. Para a Espanha, para a Suíça, para os Estados Unidos, para outros estados são todos, tá? Inclusive interior de São Paulo bastante. Esta outra loja pertence a uma pequena editora e retomou algumas atividades neste mês. Na pandemia, as vendas pela internet cresceram, mas a empresa sentiu o baque depois de quase 2 anos com o espaço fechado. Eu passei a vender 20 vezes mais no total, mas não consegue compensar os outros canais de venda que a gente deixou de ter, né? Que são os espaços físicos mesmo. Com as regras de isolamento na pandemia, pequenas livrarias e editoras que apostaram na venda online tiveram que encarar um novo desafio, o de estocar, receber e enviar os livros para os clientes. A pessoa que está comprando online, uma coisa que ela exige muito é a qualidade de serviço, quer dizer, a entrega rápida, confiável, o produto em boa qualidade. Seja em livrarias físicas, seja em lojas virtuais, o que não pode faltar é a indicação de boas leituras. Nos sites, as recomendações são automatizadas, com base nas buscas realizadas. Já nas livrarias, a tarefa fica por conta dos livreiros. É legal esse processo, às vezes, de descobrir na livraria, né, mexendo nos livros, olhando os títulos, alguma coisa que te interesse. E também eu acho que essa coisa da troca, às vezes tem uma pessoa para te indicar que entende daquilo, né, então ter essa devolutiva é legal também. Hora da previsão do tempo, Lara, boa noite. Nos últimos tempos, nos últimos dias, você só tem falado de chuva e o sol, ele aparece amanhã em algum lugar? Já vou te contar, Catiúcia. Boa noite para você, boa noite a todos. O tempo fica firme aqui em toda essa área em amarelo no mapa, que inclui aqui capitais como Fortaleza, Goiânia e aqui em Brasília. Mas sobre o sol é só isso mesmo, porque o assunto principal continua sendo a chuva. E se você está em uma dessas áreas destacadas em verde aqui no mapa, pode preparar seu guarda-chuva. Maiores volumes previstos para capitais como Manaus, Cuiabá, São Paulo e Campo Grande. Na capital sul, Mato Grossense pode ter temporal com ventos fortes e granizo. E onde choveu muito de ontem para hoje foi em Resende, no Rio de Janeiro. A chuva foi tão intensa que causou estragos e alagamentos em vários pontos da cidade. O acumulado desta manhã ficou bem próximo dos 200 milímetros. É muita água, mas é muita água mesmo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, desde 1944 não chovia tanto em um único dia de outubro no município. Os próximos dias merecem atenção na cidade, já que até segunda-feira ainda tem previsão de mais pancadas de chuva e trovoadas na cidade. Amanhã a máxima não passa dos 24 graus. As temperaturas pelo país amanhã ficam assim. Mínima de 14 graus em Curitiba, 22 em Campo Grande, em Goiânia 23 de mínima, 21 em Vitória. E as máximas temperaturas passam dos 30 graus em algumas capitais, como é o caso de Cuiabá com 34 graus, 32 em Manaus, e em Teresina pode chegar aos 38. E vamos finalizar com o tempo ao vivo em Imperatriz, no Maranhão. Faz calor na cidade. Nesse momento, os termômetros registram 29 graus. Tem previsão de chuva esta noite e a sexta-feira deve ser de muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Tá bom, Lara. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Sabe quando você abre uma página na internet e aparece na tela uma caixinha pedindo para você aceitar os termos de uso do site? Bom, essas caixinhas são chamadas de cookies.
que podem armazenar informações pessoais. Veja agora como os cookies funcionam na reportagem do Maurício de Almeida. Quando você entra em um site, quase sempre aparece uma mensagem perguntando se os cookies estão autorizados. No mundo virtual, eles não são biscoitos doces, mas sim pequenos arquivos de textos que gravam as informações pessoais dos usuários, como nomes, documentos, telefones e contas bancárias, além de arquivarem também dados da navegação para traçar um perfil sobre as áreas de interesse do usuário. Ramon Costa, que é advogado do NIC, o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, diz que a Lei Geral de Proteção de Dados obrigou que os sites deixassem claro o que estão armazenando e onde vão utilizar os dados. É sempre importante a gente dar atenção a esses documentos, porque nesses documentos devem estar presentes quais informações vão ser recolhidas quando a gente está usando sites, de que forma essas informações vão ser tratadas, qual a finalidade do recolhimento dessas informações. João Vitor, que é estudante de Direito, já aprendeu a lição de que é preciso ler antes de simplesmente autorizar rapidamente o uso dos cookies. Eu sempre recuso cookies de terceiros, principalmente, e eu dou uma olhada em quais são as finalidades dos cookies oferecidos por cada site. Né? Se você quiser se livrar definitivamente dos cookies, pode ativar uma tecla de bloqueio que está presente em praticamente todos os navegadores. Mas é preciso lembrar que os cookies não representam apenas um perigo. Afinal, eles são uma grande agenda virtual que pode agilizar, por exemplo, o preenchimento de dados pessoais na hora de fazer uma compra. Os cookies têm funções tanto positivas quanto negativas, né? Por exemplo, aquele formulário que a gente preencheu e depois a gente não conseguiu terminar e quer voltar mais tarde, o cookie lembra que você é aquela pessoa que começou a preencher o formulário e você pode voltar. O cookie também é aquele que vai lá e você colocou uma determinada mercadoria no seu carrinho de compras, no marketplace, e ele também reconhece você e vai lá e permite que você volte, termine essa compra. Sabe aquela ideia inovadora que você tem certeza que vai fazer a diferença na vida de muita gente, mas que ainda não encontrou um jeito de tirar do papel? Pois um evento em Brasília se dispõe a fazer a ponte entre quem tem bons projetos e quem pode financiá-los. É o Brasília Innovation Week, em bom português, a Semana Brasiliense da Inovação. Acompanhe a reportagem da Manuela Castro. Há 2 anos, o Banco Afro lançou seu primeiro produto, a maquininha de cartão. Ano passado foi a vez da Conta Afro, uma conta digital simplificada para oferecer serviços bancários a pessoas das classes C, D e E. Não somos só financeiros, né? Nós somos um ecossistema. Então a gente tem a frente educacional, a frente de fomento ao empreendedorismo, a frente de apoio a programas sociais. Então nosso diferencial é essa amplitude, né? Se entender enquanto ecossistema e ter essa empatia com o nosso público. Interessados em projetos inovadores e de tecnologia, como o Banco Afro, as chamadas empresas startups, terão uma ajuda esta semana com o Brasília Innovation Week. O evento é de graça, presencial e não está voltado apenas para os empreendedores, mas também para os interessados em inovação e estudantes que não sabem ainda em que área vão trabalhar. O Brasília Innovation Week conta com mentorias, palestras e visitas técnicas para conectar startups a investidores, além de happy hour para que os profissionais troquem informações. O Innovation Week é uma semana onde todos esses atores se encontram e a gente gera network, gera conexões para a criação de negócios, para fomentar essas empresas, para fomentar a nossa cidade, navegar nessa onda, né? É algo muito bom para essa juventude. Então a gente estimula também que esses jovens venham participar desses eventos. Já em Manaus, o que tem movimentado a cidade são campeonatos de jogos virtuais. Até domingo, centenas de pessoas, principalmente jovens, disputam jogos ainda pouco conhecidos e outros que fazem sucesso no mundo todo. Veja na reportagem da nossa afiliada TV Encontro das Águas. Grupos de jogadores estão participando dos campeonatos virtuais aqui na região norte. O Fanta Mistério é um evento gratuito na temática Halloween que reúne jovens acima de 16 anos em competições de videogame.
Ele é um evento que tem acontecido em vários shoppings do Brasil e ele tem vários campeonatos, com vários jogos. A gente está tendo aqui jogos de CSGO, LOL, Free Fire, Fortnite. Os jogos virtuais são a sensação do momento, mas muita gente ainda desconhece na prática. Free Fire hoje ele funciona de duas formas competitivas, que é o Battle Royale, e o que está acontecendo aqui hoje no evento, ele é o 4x4, onde a disputa são com 8 jogadores e assim ficam enfrentando, buscando um objetivo, onde assim como vocês podem ver na TV, é um objetivo de 6, mas também tem outros áudios também que a gente coloca mais. O Battle Royale é um mapa aberto que a gente chama hoje, que conta com 12 times presentes, e aqui é o 4x4, que é uma disputa bem mais competitiva e bem mais animada. O Escape Ramp é um jogo de raciocínio lógico e interação entre os participantes. O jogador direciona o aparelho celular até o QR Code, onde será exibido um vídeo de instruções e conceitos. Caso o jogador não consiga desvendar o enigma dentro de 30 minutos, ele morre. O evento segue todos os protocolos de prevenção à Covid-19, o uso de máscara e álcool em gel e mais a apresentação da carteira de vacinação. Dos jogos virtuais para os filmes. Nas estreias da semana tem cinema para todo gosto. Animação, drama e uma viagem histórica. As dicas são da nossa comentarista de cinema, a Ana Karina de Carvalho. Ciência imperi, decacetum tamen. Em cartaz em todos os cinemas e um bom motivo para comemorar o Halloween, a dica é o filme A Família Addams 2, Pé na Estrada. Perturbados porque seus filhos estão crescendo rápido, Morticia e Gomes decidem colocar a família inteira no trailer assustador para uma miserável viagem de férias. Esta viagem vai aproximar ainda mais a família Addams. Ou não haverá sobreviventes. A nova série da Netflix, Made, poderia ter sido ofuscada pela sul-coreana Round 6. Porém, com um tema de extrema importância e baseado em fatos reais, Made conquistou a crítica e espectadores. Inspirada na vida de Stephanie Land, os 10 episódios de Made fala de superação, mostrando o périplo de uma mãe solo, lutando para não perder a guarda e sustentar sua filha. I'm Alex. I'm trying to piece together how I got here. Outra dica nos cinemas é o filme De Volta à Itália. Conhecemos Robert, um artista boêmio que decide viajar de Londres para a Itália com seu filho, na intenção de reformar e vender a casa que herdou de sua falecida esposa. Um belo road movie sensível e com excelentes atuações. E a Mostra de Cinema de São Paulo continua a todo vapor. E nesse fim de semana tem pré-estreia do novo filme da diretora Laís Bodansky, A Viagem de Pedro. Kaiwan Raymond interpreta Dom Pedro I na produção, que retrata o retorno do ex-imperador do Brasil a Portugal, 9 anos depois de proclamar a independência do país. Aber dieses Stück Erde, das dich als kleiner Junge willkommen hieß, vertreibt dich jetzt. Uma última notícia. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje, por 8-1, que o crime de injúria racial pode ser equiparado ao de racismo. Com isso, ele se torna imprescritível, passível de punição a qualquer tempo. O Código Penal classifica injúria racial como ofensa à dignidade com palavra depreciativa referente à raça e cor. Já o crime de racismo, previsto em lei, é aplicado se a ofensa é contra um grupo ou coletividade. Bom, estiveram hoje aqui com a gente as intérpretes de Libras, a língua brasileira de sinais, Neide Lins e Brenda Rodrigues. O Repórter Brasil fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Uma ótima noite para você. A gente volta amanhã. Fique agora com imagens de Caxias do Sul. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã. Tchau.